Sim, temos quórum. Então, dou por aberto a nossa sessão do dia 3 de fevereiro de 2002, de número, a quinta reunião pública da Câmara de Julgamento da AGR, da assessoridade do ano 2002. Como temos quórum, podemos então passar para o próximo. E sobre a graça do bom grande afeto do universo, teremos um bom trabalho no dia de hoje. É o item 2, apresentação e discussão da ata da quarta reunião pública de 27/1/2022. Uma vez que a ata foi apresentada a todos os membros, com antecedência para leitura e qualquer posicionamento, eu pergunto à mesa da secretaria: foi feito algum pedido de inserção, alteração ou retirada de algum texto da ata, por exemplo? Não. Uma vez que não tem nenhum pedido de inserção, modificação ou retirada, vamos para a votação da ata da última reunião. Em votação. Ok. De acordo. De acordo. Dessa forma, consideramos que a ata foi apresentada a todos os membros da Câmara de Julgamento e aprovada à unanimidade. Próximo item da pauta. Item 3, apresentação e discussão de processo a ser relatado com retorno de vista pelo membro Idalino Serra Hortêncio. É o processo 2021-4938, final. Só um pouquinho que eu estou abrindo. Antes de mais nada, gente, eu queria... Qual é o processo, gente? Desculpe. 2021-4938. Só achei ele aqui no seio. 49, 38. Tá aqui. Antes de mais nada, eu queria falar com vocês que, em consulta, o relatório está aí, e eu achei que é o seguinte, que a nossa fiscalização, ela pecou, se eu não estiver enganado. Porque, quando ela fez a alteração, Paulo, ela simplesmente utilizou que ela simplesmente retirou um trecho da linha. Infelizmente, eu consultando os termos de autorização, eu descobri que essa empresa tem duas linhas Goiânia-Mazargão. E como ela tem duas linhas, uma passando pela BR e uma passando pela Itanjuba, e todas as duas incluem o trecho Mazargão-Goiânia, Caldas Novas. E tem uma terceira, que é aquela de Cogumbaíba, que também engloba o trecho Mazargão-Caldas Novas. A meu ver, o auto-fração ele tem um problema porque não foi identificado qual linha. Então, o que acontece? Ele identificou que houve a supressão de um trecho, mas ele, no auto-fração ele não identificou que era da linha Goiânia-Mazargão. Mas existem duas. Qual delas tem problema? Então, visto isso, eu acho que o auto-fração ele está carregado de um vício. Porque seria a mesma coisa eu autuar um veículo e não identificar o veículo. Eu posso identificar um veículo com um Honda branco e ter dois Honda brancos sob a propriedade daquele mesmo proprietário. Mas ele tem que ser identificado através de placa, através de chassi, para ele ficar bem caracterizado. Então, dessa forma, eu passo ali meu relatório. Idalino, só de informação, mas no auto de infração, embaixo tem a descrição, que faz parte do auto, né, do corpo do auto. E lá está considerado... Mas lá não tem o nome da linha. Mas tem a linha, Marzagão a Goiânia, infringindo... Mas tem duas linhas Marzagão-Goiânia, qual delas? Certo. Tem duas linhas Marzagão-Goiânia. Ele tem dois termos de autorização, ele tem a linha 19.113.00 e a linha 19.114.00. Foi qual das duas? Aí logo abaixo ele põe de novo relatório de fiscalização, município de Marzagão a Caldas Novas. As duas englobam os dois trechos. Certo. Então, eu vou passar a ler, porque depois a gente pode até discutir, se eu tiver com ponderação falha, não tem problema nenhum. Não, mas procede aí. Trata o processo de alteração 4984, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes Melo, com base no inciso 27 do artigo 12 da resolução 297/2007 CG. A empresa foi autuada no Tribunal de Autoridade de Caldas Novas por não executar serviços de conformidade com os padrões de esquema de operações estabelecidos na GE. Consta
do relatório circunstanciado que o veículo placa OIH 2003 estava em operação lá em Mazargão, Goiânia, e iniciou e encerrando a viagem no terminal rodoviário Caldas Novas, omitindo o trecho Mazargão, Caldas Novas. Consta desse relatório que a linha está sendo operada apenas no trajeto Caldas Novas, Goiânia e vice-versa. Dessa forma, o fiscal Juscelino Vaz de Almeida entendeu que considerou notificação no parágrafo 984 que a empresa não executava o serviço em conformidade com os padrões de ensino de operações estabelecidos pela GE. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 615/2001, e a R recebida em 13/12/2001. Notificada apresentou o tempo de sua defesa, que passa a fazer parte da grande deste ato. As razões da defesa também estão previsadas no relatório 14/2002. Deixe me síntese seu relatório. Com essa defesa, porque presença de para a sua universidade, pois o auto fração 984 está assinado de forma legal e o agente fiscal Juscelino de Almeida corretamente identificado, inclusive com o número do CPF, 243-673-02887. A nota TEC 3, que foi encaminhada a todas as empresas de transporte de ofício, circular 04, em nenhum momento autoriza a alteração dos padrões de operações estabelecidas pela GE. Uma via de auto fração foi encaminhada eletronicamente da empresa, via e-mail registrado na GE e devidamente caracterizada na fração 4984. A linha, que foi objeto da autuação Marcos Arnaldo, não tem como ponto de origem, ou com terminal cidade de Caldas Novas. Em consulta aos documentos relativos à referida, verifica-se que existem duas linhas Goiânia-Mazargão, sendo a linha 1913 Goiânia-Mazargão via Bela Vista Precanjuba, itinerário Goiânia, Bela Vista, Goiás, Precanjuba, Rio Precanjuba, Córrego, Jacaré, Princesinha, Espingarda, Grupinho, entrada para a pousada Caldas Novas, Mazargão. Trecho Caldas Novas, Mazargão inclui nessa linha. Linha 1914, Goiânia-Mazargão, via BR Piracanjuba. Itinerário Goiânia, Aparecida, Hidrolândia, Armazém São Germano, entrada Piracanjuba, Armazém Serra Negra, Piracanjuba, Rio Piracanjuba, Córrego, Jacaré, Princesinha, Espingarda, Grupinho, entrada da pousada Caldas Novas, Mazargão. Nessa linha também consta o trecho Caldas Novas, Mazargão, hora denunciado como suprimido. Dessa forma, o ato fracional está invadido disso, pois o mesmo não pode efetivamente com a linha que é autorizada executa o serviço em conformidade com os padrões e esquemas operacionais estabelecidos pela GE, vista que a referida informação não consta do auto fração nem em seus anexos. Quanto ao auto fração 4984, verifica que o mesmo foi lavrado não conforme os requisitos formais e materiais necessários para o atendimento ato administrativo. Nos termos do artigo 33 da Lei Estadual 3800, que regula o processo administrativo no âmbito estaduais, a administração puder anular seus próprios atos quando em base de vista. Legalidade pode revogar por motivo, conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. É importante destacar que compete ao GE regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal e passageiros estaduais, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 99, e do inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 1º do decreto 9533 de 2019, bem como o parágrafo 1º, artigo 2º da Lei 18.673 de 2014 e do artigo 2º do decreto 844 de 2015. Tendo concluída a análise das peças, o auto presente se envolve, considerando que, contra os autos e que existe razão de ordem legal para o auto fração 4984, pois ao ser lavrado não atendeu as formalidades legais, volta pelo seu cancelamento. Em discussão. Eu, como eu frisei na... Ok, Levino? Não entendi? Eu, como eu frisei no meu relatório, eu voltei pela manutenção do auto. Ao que parece, também o relatório tinha voltado pela manutenção do auto. Sim. E eu justifiquei. Eu acho que eu frisei que realmente existem duas linhas, Mazargão-Goiânia, mas nenhuma das duas linhas não tem como ponto de origem ou ponto terminal Caldas Novas. Se fosse qualquer número da linha que você pegar ali, ela vai estar cometendo a infração. Né? A infração, para mim, está caracterizada. Ela não está fazendo o trajeto correto, que é Mazargão-Goiânia. Ela está omitindo o trecho Mazargão-Goiânia, omitindo o trecho Mazargão-Goiânia. Então, ela não está em desconformidade com qualquer dois dos quadros horários das duas linhas. Né? Por isso é que eu justifiquei e acompanhei, inclusive, o voto do Paulo, porque ele também tinha votado pela manutenção da autuação. E eu vou manter o meu posicionamento pela manutenção do auto. Não, e só um adendo aí, se permitir, muito bem justificado, viu, Giovana? Interessa, tem as duas linhas, ele cometeu a infração mesmo, independente de ter saído de Caldas, ele saiu, ele cometeu.
que ela não tem ponto de origem em Caldas Novas, né? Exato, não tem. Ele tem em Marzagão e Corumbaíba. Em qualquer das duas linhas. Ele teria cometido. Ok, só para a gente caracterizar a infração, a gente tem que caracterizar especificamente uma infração bem claro quem está sendo autuado. Então, tinha que saber qual linha está sendo autuada. Na minha visão, também respeito. Aos demais membros desejam alguma discussão, podemos entrar em votação. Eu queria consultar o Idalino sobre uma informação. Você disse aí, Idalino, que não está no auto de infração configurado qual das linhas foi a que cometeu a infração. Isso é fato? É fato. Então, já está o nome. Goiânia, Marzagão, mas não tem qual delas. Então eu já tenho... Ele não declinou qual o nome da linha. Algum outro posicionamento ou podemos entrar em votação? Mas no relatório circunstanciado, que faz parte do auto de infração, está muito claro que é Marzagão, Goiânia. Porque o anterior lá foi Corumbaíba, estava também muito claro. Não misture as coisas. Existem duas linhas, Marzagão, Goiânia. Então, pronto, tem que especificar qual que cometeu a infração. Na minha visão, eu respeito a visão de vocês pegar de forma geral, só que eu não consigo encontrar guarita, mas tudo bem. Então, vamos fazer assim, acho que está bem claro. Não tem nada a ver com o Bahia. São duas linhas que existem, e o fiscal falhou em não declinar qual linha. Na minha visão, entenda a posição que vocês entendem. Só que eu acho que para você autuar alguém, tem que estar bem claro. Eu não posso autuar de forma generalista. Eu dei um exemplo bem claro. Se uma pessoa tem dois carros, Honda branco, eu não posso falar que o Honda branco cometeu infração. Tem que falar qual? Da placa dele ou da o chassi dele. Bem claro, assim é a visão. Senão, qualquer terra não atendeu a formalidade. Em votação, os demais membros. O membro Wilson e o membro André, porque os demais apresentaram o seu voto no escrito junto ao processo. Eu voto com o relator Idalino pelo cancelamento. O relator sou eu, né? Relator de vista que ele falou. Relator de vista. Senhores membros, considerando o fato de que temos que considerar os requisitos de validade do ato administrativo, e desde que ele tenha algum dispositivo que do mesmo está ferido, eu voto e acompanho o Idalino. Uma vez que eu segui em votação, tem assim, que o processo foi votado pelo cancelamento de votação por maioria de 3 votos a 2. Próximo item da pauta. Terezinha, próximo item da pauta. Vai, estava lendo aqui. Item 4. Apresentação e discussão de processo ser relatado com retorno de vista do senhor Paulo Henrique Oliveira Marques, processo 2021, 4854, final. A palavra está com o membro Paulo Marques para a leitura do seu relato e voto de vista. Ok, se vocês permitirem, eu só vou fazer um resumo aqui dos fatos e um pedaço da defesa e fundamentar o voto aqui. Esse aqui já é um assunto que já passou pela Câmara, mas tá ok? Ok. Comenta aí que deu uma... Dos fatos, né? Trata o processo de infração 40.978, em nome da empresa MGS Mesquita Limitada, por utilizar veículo não registrado junto ao regulador no trecho que liga o município de Caldas Novas a Anápolis. Não registrado ao regulador. Vamos lá, já pular para a defesa. Verifica-se que a autuada, ao apresentar sua peça de defesa, atendeu ao disposto do artigo 84, inciso 1, a 5 e parágrafo 1 da norma reguladora. Não há, portanto, questionamento referente ao poder de gerência, representante legal da notificada, no presente caso. Se faz prova no contrato social, juntar aos autos. A autora assevera que a infração não deve prosperar, pois o veículo, placa AHP de 9254, enquanto devidamente registrado na coordenação de cadastro da GR.
Em sua defesa, alega também que a empresa executava serviço em caráter de socorro no trecho Caldas Novas-Anápolis, tendo apresentado ao fiscal a licença de viagem para o serviço. Concluindo, entende que o veículo se encontrava devidamente registrado na GR, conforme pode-se verificar nos registros. Todavia, reconhece que o CRV, certificado de registro de veículo, estava com a data de validade vencida. O exposto requer a anulação do auto de infração, fundamentação e voto. Nos termos do artigo 32, inciso 5, combinado com o parágrafo único da resolução 297, a autuada deve juntar à sua defesa o seu contrato social, os documentos para comprovar o poder de gerência ou representante legal, sob pena de não levar em consideração. Verifique que a defesa atende a estes requisitos de admissibilidade, assim como a defesa apresenta os requisitos de sua admissibilidade, passando a analisar a sua fundamentação. Quanto aos requisitos básicos, a defesa obedece aos comandos do artigo 84, respectivos incisos parágrafo 1 da resolução 105/217 do Conselho Regulador, visto que, apensado aos autos, a documentação exigida. Conhecendo a defesa, tem-se a afirmação da autuada que o veículo placa AHP 9254 encontra-se devidamente registrado na GR, mesmo estando com a data de validade do CRV vencida na data da autuação. Consultando o processo, isso aqui é até a palavra do professor Wilson, que ele fez um trabalho aí de pesquisa, toquei e dá algumas recomendações lá para a inclusão de um novo tipo. Consultando o processo 2021-0029-0049-13, tem que o veículo número 2767, placa AHP 9254, foi cadastrado na GR como integrante da frota da empresa MGS Mesquita e Companhia Limitada, sob o registro número 1270, com data de inspeção realizada em 3/9/2021 e ativação em 18/11/2021, com data de validade em 3/3/2022. Como o auto de infração foi lavrado na data de 15/11/2021, temos que a empresa já havia requerido previamente a inspeção veicular, o que efetivamente se concretizou em 3/9/2021, passando o CRV a ser efetivado apenas em 18/11/2021, após a lavratura do auto de infração. A autuada foi tipificada no artigo 71, inciso 4 da resolução 105/2007 do Conselho Regulador, utilizar na execução de serviço veículo não registrado na GR. Contrariamente ao auto de infração, a autuada demonstra que o referido veículo está registrado. O agente fiscal cometeu o erro de interpretação ao autuar, visto que a autuação poderia ocorrer por outras infrações, como não portar o CRV, mas nunca por falta de registro, pois o veículo está registrado. Assim, no artigo 53 da Lei 3.800/2001, que regula o processo administrativo no Estado de Goiás, a administração pública deve anular seus próprios atos quando evade vícios de legalidade ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitando os direitos adquiridos. É importante destacar que compete a GR regular, controlar, fiscalizar o serviço de transporte rodoviário municipal de passageiros do Estado de Goiás, no termo da Lei 3.569, Decreto 9.533, bem como o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673 de 2014, Decreto 8.444 de 2015. Lá vai o voto. Considerando que consta dos autos que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40.978, pois, ao ser lavrado, não atendeu às formalidades legais que a autuada trouxe os próprios documentos para desconstituir. Voto pelo cancelamento do auto de infração 40.978. Esse é o meu voto de vista. Com pedido de vista. Voto por pedido de vista. Uma vez lido o relato e voto de vista do membro Paulo Marcos, a palavra está aberta aos demais membros. Lembrando que, neste processo, existem dois votos. Um por parte do relator inicial, o Wilson Ferreira, que vem pelo cancelamento do auto, e outro por parte do membro Gilvan, do Espírito Santo, pela manutenção do auto. Então, a palavra está aberta a todos os membros, demais membros. Como não estou vendo nenhuma movimentação, nós podemos entrar em votação. Em votação, aos demais membros que não apresentaram voto.
André? Eu voto temos com duas o Paulo. corretas. Eu voto com o Paulo Marques. O membro André votou pela corrente do cancelamento do auto de infração. Dessa forma, consegui na mesa que o processo foi levado em votação pelo cancelamento do auto de infração à maioria dos votos. Próximo item da pauta. Item 5. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator André Luiz de Freitas. Processo 2021, final 4877. A palavra está com o membro André para a leitura e relata o seu voto. Sim, relatório 18 de 2022. Interessado, Isauro Alves Franca. Número do processo 2021, final 4877. Número do auto 40980, de 16/11/2021. Dispositivo legal, inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, de 2014. Prestar serviço intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Defesa tempestiva, protocolada em 7/12/21. Trata o processo do auto de infração 40.980, lavrado em nome da empresa Isauro Alves Franca, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, de 2014. A empresa foi autuada no município de Pires do Rio e, segundo o fiscal Juscelino Vaz de Almeida, assistente de regulação e fiscalização, CPF 243-673-031-87, o veículo de placa HMJ 5667 de Goiás, conduzido pelo senhor João Gonçalves e de propriedade de Isauro Alves Franca. Segundo o relatório circunstanciado, estava realizando transporte intermunicipal de passageiros, fretamento contínuo escolar, entre os municípios de Pires do Rio, Goiás e Urutaí, Goiás, sem a devida regulamentação. Consta também dos autos que no ato foi lavrado o auto de infração 40.980 por realizar transporte intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Acrescenta ainda a fiscalização que houve a sonegação de arrecadação dos impostos devidos e que não foi possível fazer a remoção do veículo por falta de meios. Consta ainda dos autos imagens das pessoas transportadas, imagem da placa do veículo, documento do veículo e identificação do mesmo, e documento este emitido pelo portal do DETRAN. Em consulta à coordenação de fiscalização de transporte da AGR, notificação 610, não foi constatada a existência de outro processo em nome de Isauro Alves Franca, na Lei 18.673 de 2014, nos últimos 12 meses, a contar do dia 16/11/21. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 610, em 17/11/21, e anexo autuação tratado de 2/12/21. Notificada na forma legal, apresentou tempestivamente sua defesa em 7/12/21. Fundamentação. Inicialmente, verifica-se que a defesa atendeu ao requisito básico para sua admissibilidade, em que se refere ao prazo para sua apresentação, protocolando sua defesa em 7/12/21, portanto, tempestivamente, e desta forma está caracterizado, e assim passo a analisar. Está relatado nos autos da defesa, de autoria do senhor Isauro Alves Franca, CPF 319-924-801-25, requerendo a anulação do auto de infração 40.980, mesmo admitindo formalmente que não estava portando a permissão ou a autorização
segundo o próprio, e que, nesta oportunidade, esclarece que foi devido a problemas junto à cooperativa dos transportadores de passageiros do estado de Goiás, Unitrans, a qual não conseguiu fazer a desvinculação do veículo autuado, pois estava aguardando a deliberação pela AGR para a devida desvinculação junto à citada cooperativa, para que então procedesse o devido cadastro. Está ainda relatado no fim da reduzida e indocumentada defesa a solicitação no sentido de descaracterizar o auto de infração acima mencionado, tendo em vista que estaria enviando em anexo documentos necessários para a comprovação, mas não apresenta algum documento que possa servir de defesa. As alegações quanto ao mérito, o conteúdo e a falta de documentação não apresentados na defesa, em tese, desguarnece totalmente a defesa em exame. Por falta de argumentos da defesa, o auto de infração deve ser mantido, pois a instrução processual na defesa é inexistente e frágil, e não possui elementos para comprovar que o senhor Isauro Alves Franca, CPF 319-924-801-25, não realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Assim, face à inexistência de provas e baseado na apresentação documental, entendo que existe a conduta infracional caracterizada pelo fiscal Juscelino Vaz de Almeida, no auto de infração 40.980. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40.980, em decorrência de que ficou comprovada a conduta infracional nele caracterizada e que possui elementos para sua comprovação, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro André, a palavra está aberta aos demais membros. Está sem som, o Gilvan? Gilvan? Está sem som. Ouvindo agora? A palavra está aberta ao membro Gilvan para a leitura do seu voto. Continua sem som. Não, mas não está ligado. Está sem som. Viu agora? Ok. Agora está ok? Ok. Interessado, Isauro Alves Franca, processo 2012, 4877, auto de infração 40.980, inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. Trata o processo do auto de infração número 40.980, lavrado em nome de Isauro Alves Franca, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. Consta do relatório circunstanciado que o autuado estava realizando transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de fretamento contínuo escolar, sem a devida autorização entre os municípios de Pires do Rio e Urutaí, e utilizava, para tanto, o veículo de placa HMJ 5667. O autuado foi notificado na forma legal, notificação número 610/2021 e AR recebida em 2/12/2021. Notificado, apresentou tempestivamente sua defesa e passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 18/2022. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Inicialmente, a título de ilustração, é importante esclarecer o seguinte. 1. O autuado, Isauro Alves Franca, e o veículo de placa HMJ 5667 eram vinculados à cooperativa dos transportadores de passageiros do estado de Goiás, Unitrans, para fim de registro na GR, nos termos que dispõe a resolução normativa número 0105/2017 CR. 2. A mencionada cooperativa teve o seu registro suspenso na GR em 12/11/2020, conforme a resolução número 159/2020. 3.
O veículo de placa HMJ 5667, caracterizado numa auto-infração número 40.980, está em situação irregular, conforme se vê no certificado de registro de veículo número 17.780, onde se vê data de inspeção 7/7/2019, data de validade 4/1/2020. 4. O veículo de placa HMJ 5667 foi baixado na GR em 20 de 1 de 2022, conforme se vê no comprovante de baixa do cadastro de veículo. Aqui eu vou fazer um adendo. Essa cooperativa, é por isso que não, o Comandé frisou, ele citou que ia juntar os documentos, né? Mas não juntou. Não juntou por quê? Porque ele não tinha esses documentos. Inclusive, essa cooperativa e os cooperados são objeto de um inquérito policial aberto pela GR, junto à DERCAP, que é a delegacia especializada que cuida desses atos contra o Estado. As alegações apresentadas à defesa, indubitavelmente, não dão sustentação legal para anular a auto-infração número 40.980, com o agravante de que o veículo também estava em situação irregular. A infração está efetivamente caracterizada e comprovada nos autos, e o próprio autuado admite tal fato em sua defesa. É vedado o transporte de passageiros do Estado de Goiás em quaisquer de suas modalidades, sem a devida concessão, permissão ou autorização, no termo que dispõe o inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, de 2014. Quanto à auto-infração número 40.980, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta os autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 40.980, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido, relato e voto pelo membro do Ivan, a palavra está aberta aos demais membros. Eu não estou vendo ninguém se manifestando, só a título de informação. Parece que esse veículo, teve a inspeção dele a última em 2000, janeiro de 2000. A cooperativa foi suspensa em novembro de 2000, quer dizer, aparentemente esse veículo trabalhou aí sem a inspeção. E finalmente foi dado baixa igual em 21 de 2002. Ok. Gilvan, você informou que tem um processo paralelo aí, até mesmo um processo criminal. Você sabe se tem algum problema dessa Unitrans aí? Porque aparentemente o proprietário não conseguiu desvincular da cooperativa para fazer o registro. Você sabe se tem alguma outra coisa? Não tem nada a ver com o processo, a título de informação. A cooperativa, doutor, ela foi suspensa por uma série de irregularidades que ela vinha praticando no sistema. E o Conselho Regulador, pela Resolução 159, de 12 de novembro de 2020, né, suspendeu a cooperativa e, em face de uma série de irregularidades, encaminhou o processo para a DERCAP para tomar as providências no campo penal. Aí eu só perguntei a tipo de informação. Como de manifestação, em votação. Vou acompanhar o relator. Acompanho o relator, doutor André. Uma vez todos votados, consignar a secretaria que o processo entrou em votação, entrou em discussão e foi votado, e pela manutenção da auto-infração, à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta, por favor. Item 6. Apresentação e discussão de processo relatado pelo relator Wilson Costa Ferreira. É o processo 2021, final 5114. A palavra está com o Wilson Ferreira para a leitura do seu relato e voto. Bom dia a todos. O processo é o 2021, final 5114. A parte interessada é Expresso São Luís Limitada. O auto de infração é o 41008. A infração cometida é interromper serviço sem autorização, salvo caso fortuito ou de força maior. Está capitulado no inciso 7º do artigo 12 da normativa 297/2007, CG. Dos fatos. Versam os autos sobre o auto de infração 41008, lavrado em 29/11/2021, em desfavor da empresa Expresso São Luís Limitada, CNPJ,
543, 354 mil de ré 45, imputando a mesma infração captada no inciso 7 do artigo 12 da Resolução Normativa 297 de 2007, interromper o serviço sem autorização, salvo caso fortuito ou de força maior. A fiscalização do regulador anexa aos autos o recebendo o aviso de notificação de infração por parte da autuada, emitido pela ECT na data de 9/12/2021, conforme documento anexo aos autos. A empresa autuada manifestou-se nos autos protocolando defesa em 22/12/2021, sendo a mesma encaminhada à Secretaria-Geral em 27/12/2021, para fins de prosseguimento do feito. Da defesa. A peticionante assevera que o auto de infração em comento não deve prosperar, pois não houve interrupção do serviço de transporte de pessoas, abre aspas, mas sim impossibilidade de realização das viagens ante a contínua ausência de ausência de passagens vendidas ou reservadas, coadunando por consectário lógico na ausência de passageiros a serem transportados, fecha aspas. Alega que a linha Rio Verde a Santo Antônio da Barra, Goiás, há tempos, vem apresentando um baixo fluxo de passageiros, fato que motivou a autuada a requerer ao regulador, em 23/9/2021, a redução de frequência mínima, a qual ainda não foi apreciada, conforme documento apresentado no bojo da defesa. Aponta que desde julho de 2021, em resposta ao ofício 03/2021, a requerente já informava da redução do fluxo passageiro da linha em comento, bem como a existência de transporte clandestino em operação. Agravando a situação, mencionou que a população estava se associando e transitando entre municípios, utilizando veículos particulares com rateio dos custos. Afirma que nesse cenário, ou seja, na data de 29/11/2021, abre aspas, não havia nenhum passageiro a ser transportado, conforme se depreende do boletim de viagem /SPS, com data de serviço em 29/11/2021, documento constante no bojo da defesa. Menciona que, no período de calamidade pública decorrente da pandemia, as exigências das autoridades públicas em proibir as aglomerações e manter o isolamento social constitui outro forte fator a reduzir a demanda de passageiros no sistema de transporte. Neste cenário tão grave, não restou à empresa outra opção que adequar sua oferta à demanda existente, sob pena de exaurir de forma irracional seus raros recursos, comprometendo a oferta futura quando do retorno à normalidade. Do mencionado, depreende que o fato ora mencionado traz à tona a exceção prevista no inciso 7º do artigo 12 da Resolução 297, a qual refere-se à interrupção causada por caso fortuito ou força maior, afastando de vez a autuação e seus efeitos decorrentes. A corroborar sua alegação, registra que não houve interrupção de viagem como alegado, mas tão somente a sua não realização por falta de passageiro, não havendo, portanto, nenhum prejuízo a terceiros. Conclusivamente, requer o recebimento da defesa, o acatamento das razões expostas e julgado o auto de infração como improcedente, determinando a sua baixa e arquivamento nos termos da Resolução 297. Sumariamente, é a defesa da autuada. Da análise e manifestação de voto. No tocante aos atos administrativos de regulador, tem-se o agente fiscal da GR, ao emitir o auto de infração, atendeu aos requisitos normativos previstos no inciso de 1 a 7 e respectivos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 18. Quanto ao encaminhamento do aviso de notificação de infração à autuada, o mesmo observou a norma modificada no caput do artigo 19 da resolução apontada. No que se refere à peticionante, tem-se que sua manifestação nos autos atende aos requisitos de admissibilidade preconizados no caput do artigo 32, respectivos incisos e parágrafo único da resolução 297, motivo pelo qual passa a mesma a ser reconhecida como tempestiva e fazer parte integrante dos autos.
Assim entendido, passa a conhecer a defesa apresentada, analisar sua fundamentação e documentação anexa para, ao final, manifestar voto na qualidade de relator. Da análise dos fatos, temos que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em seu boletim webinar de 23 de 8 de 2021, que versa sobre os diversos impactos da pandemia, assim se manifestou, abre aspas, a crise causada pela pandemia da Covid-19 afeta todas as dimensões da vida. Trata-se de uma crise humanitária e seus impactos na saúde e na atividade econômica são apenas os mais óbvios. Fecha aspas. No mesmo diapasão, o Ministério da Economia assim se manifesta. Abre aspas. As atividades de transporte de passageiros estão entre os 5 segmentos com maior prejuízo durante a crise. Fecha aspas. Matéria publicada pela Confederação Nacional dos Transportes. Não há, portanto, como negar o grave momento por que passa o sistema econômico nacional, decorrente da pandemia do Covid-19, bem como seus reflexos negativos em todas as esferas de atividade humana, das quais o sistema de transporte intermunicipal de passageiro não é exceção. A pandemia causou e ainda causa redução na demanda de passageiros, o que afeta diretamente o faturamento das empresas, agravado pelo aumento de preço dos insumos decorrente da sua baixa oferta no mercado. A AGR, como legítimo ente regulador estatal, manifestou-se no enfrentamento da crise, deliberando por normas operacionais flexibilizadas, com vistas a garantir a manutenção do serviço ofertado à população, resguardando o equilíbrio econômico-financeiro das empresas. Assim entendido, adotou a redução da frequência mínima de viagem semanal em cada linha, devendo as empresas demonstrarem e comprovar a sua pouca demanda por meio de documentos. Neste caso, conforme se faz constar no relatório circunstanciado do fiscal, a empresa Expresso São Luís Limitada, com base na NT 04/2021, via ofício endereçado à GR, se comprometeu a operar a linha em comento com frequência mínima. Tal assertiva também é mencionada pela autuada que, inclusive, apensa o referido documento aos autos. Neste, a empresa afirma que prestará serviço na segunda-feira, das 6h30, com saída de Acreúna para Santo Antônio da Barra, e às 7 horas, com saída de Santo Antônio para Rio Verde. Na sexta-feira, às 18 horas, com saída de Rio Verde para Santo Antônio da Barra, e às 18h35, com saída de Santo Antônio para Acreúna. Missiva datada de 20/10/2021. Isso está nos autos. Consta ainda no referido relatório circunstanciado que a empresa não retornou à operação do trecho Santo Antônio a Rio Verde, o que caracteriza a interrupção do serviço. Registra que abre aspas, informação foi reiterada por moradores da região que estavam ou passavam próximo ao terminal rodoviário, que estava vazio. Fiz o grifo. No documento ora mencionado, temos uma grave inconsistência. A citação de moradores que estavam no terminal, então logo menciona que o mesmo estava vazio. Corroborando a inconsistência ora apontada, temos uma fotografia com o terminal completamente vazio, anexada aos autos pelo próprio fiscal. Convém também mencionar que a inexistência de passageiros confere com a informação constante no boletim de viagens datado de 29/11/2021, apensado pela autuada ao processo. Por fim, por tudo que até então exposto, entendo que mesmo havendo compromisso da empresa prestar o serviço sob a condição de frequência mínima, não temos como razoável exigir que a mesma cumpra tal compromisso quando lhe falta o elemento básico para a prestação do serviço, o passageiro. E por tal exigência, sob condição retromencionada, fere dispositivo constitucional garantidor do equilíbrio econômico-financeiro às empresas. Não nos parece minimamente razoável penalizar uma empresa por ter deixado de prestar um serviço a passageiros que não se apresentam para recebê-lo. Assim entendido, não há que se considerar o fato exposto como interrupção do serviço, o que afasta o elemento motivador da autuação feita.
Conclusivamente, comparado nos princípios do direito administrativo previstos estes no artigo 37 da CF 88, os quais impõem a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, estados e municípios, Distrito Federal, a subserviência, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e a administração pública detém o poder e dever de anular seus próprios autos quando é invado de vícios de legalidade e pode revogá-los por meio de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos previstos no artigo 53 da Lei 13.800 de 2001, voto. Anular o auto de infração 41008, lavrado em desfavor da empresa Expresso São Luís Limitada, com base na legislação em vigor e inexistência de fundamento legal que sustente a sua manutenção. Acatar o presente auto de infração como um ato administrativo perfeito, capaz de espelhar o melhor senso de justiça aplicável, implicaria em também aceitar a mera aplicação literal da norma ao fato concreto, dissociada dos demais fatos que compõem o cenário sob análise. Seria, por demais, injusta e imperfeita numa sociedade moderna. Assim posto, o auto de infração lavrado não deve prosperar, bem como devem cessar seus efeitos decorrentes. Nada mais a relatar, submeto o entendimento à apreciação dos demais membros da Câmara de Julgamento. Uma vez lido o relato e voto do membro Luiz Ferreira, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir o meu voto. A palavra está com o membro Gilvan para a leitura do seu relato e voto. Expresso Expresso Luís Limitada, processo 2021, final 5114, auto de infração 41008. Trata o processo do auto de infração número 41008, lavrado em nome da empresa Expresso São Luís Limitada, com base no inciso 7º do artigo 12 da resolução número 297/2007 CX. Consta do relatório circunstanciado que a empresa interrompeu, sem autorização da GR, a operação da linha 08-115500 Santo Antônio da Barra e Rio Verde. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 678/2021 IAR, recebido em 9/12/2021. Notificada, a empresa apresentou tempestivamente a sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste auto. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 20/2022. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa porque apresento os requisitos para sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois 1. A empresa foi objeto de denúncia formulada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, conforme ofício GDKC número 351/2021, firmado pelo deputado Carlos Cabral, no processo 2021-0000-294175, em decorrência de ter paralisado a linha 08-115500 Santo Antônio da Barra e Rio Verde. 2. Após fiscalização realizada, a GR constatou que a referida linha estava paralisada e comunicou tal fato ao deputado Carlos Cabral, conforme o ofício número 1053/2021 GR. 3. A empresa foi notificada para voltar a operar a linha em conformidade com a nota técnica número 4/2021, nos termos do ofício número 1054/2021. 4. Notificada, a empresa se comprometeu a voltar a operar a linha, consoante se ver no documento encaminhado à GR, onde esclarece a forma, horários e frequência em que o serviço seria prestado. 5. Monitorando a mencionada linha, a GR constatou que a mesma continua paralisada, nos termos do despacho 572/2021, CFT, despacho número 611/2021, GAP, que é do presidente do Conselho Regulador, e despacho número 611/2021, CFT. 6. As alegações da defesa, em face da fiscalização realizada pela GR, em decorrência de denúncia formulada no processo número 2021,
2.941,75 e que comprovou que a referida linha continua paralisada, não dão sustentação legal para anular o auto infração número 41.0008. Nesse processo, inclusive, já consta outras denúncias encaminhadas por moradores da região AGR, informando a paralisação da linha e requerendo providências. A infração está efetivamente caracterizada e comprovada nos autos, e, inclusive, a empresa Expressão Limitada se comprometeu a operar a linha 08-115500 Santo Antônio da Barra e Rio Verde com frequência reduzida e não o fez, conforme o documento encaminhado à GR, processo 2021-00294175. Quanto ao auto-infração número 41.008, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Considerando o que consta dos autos, não existe razão legal para anular a auto-infração número 41.008, pois ao ser lavada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituir o voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Alino, só a título de sugestão, por que você não atira a sua câmera aí? A sua filmadora aí? É para facilitar e diminuir a transmissão, só isso. Não, porque eu acho que aproxima, fica legal. Aí, agora eu tô me sentindo, parece que estou do seu lado. Ótimo. Tá bom, sem problema algum. Alino, eu queria fazer uma rápida consideração aqui. Ok, meu querido, à vontade. É o seguinte, quando nos é colocado um processo desse para analisar, nós estamos com um certo hábito de sempre trazer o passado da empresa. Nós não estamos analisando o passado da empresa, nós estamos analisando um ato. E esse ato que nós estamos analisando, ele é do dia 29/11, que tem essa especificidade de não ter passageiro, como o próprio fiscal alegou e a própria empresa também mostrou com o documento. Entendeu? Porque se for assim, eu acho que nós vamos ter que penalizar todas as pessoas na face da terra. Porque todos nós temos em algum momento algum tipo de probleminha que Deus acha que não é conveniente. Né? Então, a gente devia... Esse auto-infração que está sendo objeto de análise e julgamento, refletir. ele está diretamente vinculado a esse processo 2145. Pelo fato de... Como eu já participei... Inclusive... Só um pouquinho, Wilson. Por favor, Wilson. Eu estou com a palavra. Ainda estou com a palavra? Deixa o Wilson falar, aí eu abro a palavra para você, Wilson, sem problema algum. Eu estou falando isso, porque eu advoguei muito tempo, tanto no crime como no administrativo, no civil, e uma muitas advertências que os juízes faziam era exatamente essa questão. Traga aos autos aquilo que se refere à acusação. Não tragam outras questões. Essas questões são analisadas em instâncias maiores, numa dimensão que envolve até política, né? O que não é o nosso caso. O nosso caso aqui é técnico-jurídico. Né? Então, eu só queria fazer essa consideração, porque o que foi analisado é a infração cometida no dia 29/11/2021, com essa especificidade da inexistência de passageiros. Só isso. Ok, a palavra está aberta ao membro Gilvan para as suas considerações. O auto que está sendo objeto de julgamento, ele é indubitavelmente vinculado a esse processo 2145, inclusive por ato do presidente do Conselho Regulador, que ao receber uma denúncia, determinou que se fizesse uma fiscalização. Posteriormente, o presidente determinou que se fizesse o monitoramento da linha, e já havia outras denúncias na GR, dos moradores da região, denunciando a paralisação da linha. Se vocês pegarem esse processo, vocês verão que faz, inclusive, referência a esse auto que está sendo julgado hoje. Inclusive, o monitoramento da linha, determinado pela presidência do Conselho Regulador, faz também referência a tudo isso.
É inadmissível que uma região, que uma população fique sem o transporte de passageiros. É um bem necessário, importante, e quando eu assumo qualquer atividade econômica, eu assumo também os riscos, perfeito? A GR permitiu que a empresa reduzisse a frequência, a empresa propôs a redução da frequência para uma viagem só, a GR concordou e autorizou, e a empresa, posteriormente, descumpriu. Isso aí está tudo nesse processo 2145, que é vinculado a esse auto de infração. Se vocês tiverem a oportunidade de ver e analisar, vocês vão ver que estão tudo lá dentro, perfeito? Por isso é que o meu voto é pela manutenção do auto. Eu só queria fazer uma pergunta para ele, Dalino. Ok. Hoje, você admite também a obrigatoriedade da empresa de prestar serviço sem a existência de passageiro? A empresa, ela é obrigada a prestar o serviço na forma estabelecida. A empresa não comprovou que no dia, a empresa, ela não interrompeu o serviço, ela paralisou a linha, que é diferente. Eu interromper o serviço, uma viagem, uma vez, eventualmente, é uma coisa. E eu paralisar a linha, como é o fato, é diferente, perfeito? A linha foi paralisada. Ela foi objeto de denúncia dos moradores da região, foi objeto de denúncia da Assembleia Legislativa, conforme se vê nos autos, não é? Então, são coisas diferentes, não é? São coisas diferentes. Eu interromper, deixar de realizar uma viagem por falta de passageiro, ou deixar de realizar uma viagem uma vez ou outra é uma coisa, e eu paralisar uma linha, que eu assumi um compromisso com o Estado de operar, são coisas diferentes. Por que a empresa não pediu a paralisação formalmente dessa linha? Paulo? Paulo, Por quê? pelo que eu vi nos autos, ela se comprometeu através de um ofício de 20 de outubro, tá? Ele está no processo, ele se comprometeu a fazer a saída na sexta-feira e na segunda-feira. A sexta-feira de Rio Verde para Santo Antônio da Barra e de Santo Antônio da Barra para Acreúna, e na segunda-feira de Acreúna, Santo Antônio da Barra e Santo Antônio da Barra, Rio Verde. Ela apresentou essa redução de rota. O que está constando, que a gente está vendo, que ela mesma apresentou essa redução de rota para atender os seus compromissos mínimos perante o seu termo de autorização, para diminuir seus custos, exatamente por falta de numerário passageiro em função da pandemia, mas, mesmo assim, aparece que a fiscalização acompanhou o monitoramento no dia 29 de novembro, que é uma segunda-feira, que ela tinha se comprometido a sair de Santo Antônio da Barra, de Acreúna, às 6h30 da manhã, e sair de Santo Antônio da Barra para Rio Verde às 7h, parece que nesse dia, inclusive, através do monitoramento, a linha não operou. Assim que a gente está vendo. Mas, então, já existe uma discussão antiga dessa linha, e a empresa se comprometendo a fazer uma viagem semanal. E, aparentemente, nessa viagem semanal foi feita naquele dia. Foi feita, essa viagem semanal. Então, ele não interrompeu. Ele fez o mínimo aí, ele não interrompeu. Não, ele pediu o mínimo e não fez o mínimo. Ah, não fez o mínimo, nem então interrompeu. Parou. Paralisou a linha. Então paralisou, sei lá, ele paralisou. Eu só estou falando no dia do auto. O auto foi a segunda-feira, no dia que ele comprometeu a operar. Ele comprometeu a pegar a linha de segunda para Rio Verde e na sexta retornando. Aí o fiscal, na segunda, e era só a única viagem que ele faria naquela semana, o fiscal monitorando assim, pelo auto, ele não fez. Então aí o fiscal autuou como paralisação. Assim que eu estou fazendo a análise do auto. Ele justifica porque não tinha passageiros. E pela foto juntada e pela própria declaração do fiscal, realmente não tinha passageiro. Eu estou tinha. a leitura do auto. Okay? Alguma outra dúvida, André? Algum posicionamento? Caso contrário, eu vou abrir a votação. Porque, peraí, só um momento aqui. Se não tinha passageiro no dia, o cara não ia. Mas, Paulo, eu não sei. Isso aí tem um problema também, Paulo. A linha de né? Como você vai prestar um serviço se o passageiro não está lá?
Ah, mas o caso Jacareí, que o Idalinho está falando, mas poderia ter passageiro lá para frente. A linha tem um percurso grande, ela deixou todo mundo desassistido. Aí, ó. Isso Mas é aí- importante. A Creúna Mas passa aí- para Santana da Barra e vai para Rio Verde. Pois Ela tem é, três aí nós cidades. entramos no campo das conjecturas, né? Aí também Não, eu o Instituto estou colocando tecnicamente a coisa, tá? Eu não estou emitindo opinião. Não, mas na incerteza ele deveria ir. Tudo indica, sei lá, poderia ter uma emergência, um passageiro precisando, e tudo é possível. Na incerteza eu vi isso. Foi o único terminal. Não é citado outros terminais. Não existe isso nos autos. Ele simplesmente não entrou naquele terminal porque não tinha passageiro. Então, se ele for fazer conjectura, ele passou em Araguaiana. Tem o real é que está nos autos, né? Está nos autos. Infelizmente, eu não. Eu me restringo a estar nos autos. Porque a gente que Vocês analisa. já discutiram? A gente que analisa. Vocês já discutiram? E O evidentemente. André não quer colocar. Uma posição, a gente só, o nosso universo de percepção, de análise e decisão é o que está nos autos. O que está fora, entendeu? Não tem como você se manifestar. Aquilo que está no meu relatório consta dos autos e foi objeto de análise e realmente comprova que a linha foi paralisada, embora a presidência do Conselho Regulador determinasse a empresa operar, ela concordou em operar de uma forma reduzida, uma vez por semana. Ela deixou desassistida todo aquele coisa de até Rio Verde. São várias cidades, são várias regiões. Contexto geral. E todas elas ficou desassistidas. Depois desse contexto geral, ela assinou. Vamos fazer o seguinte. Vamos votar. Todo mundo já posicionou. Eu acho que cada um com sua visão. Eu acho que é bem natural. Vamos Mas votar. se a gente continuar nesse troca de informação, nós não vamos para a votação. Então, eu quero conversar com você um outro assunto ainda, a posteriori à reunião. Então, em votação, nós temos duas vertentes. A do relator, que é do senhor Wilson Ferreira Paia, cancelamento do auto, e a outra vertente do membro Gilvan, que vem pela manutenção do auto. Em votação, os demais membros. Eu voto pela manutenção. Voto. Eu vou para a corrente do Gilvan pela manutenção. Uma vez consignado colocar mesa, secretaria, que o processo foi entrar em votação, foi votado pela manutenção do auto, a maioria dos votos. Algum outro item da pauta? Encerramento. Gente, antes de fazer o encerramento, eu gostaria de pedir à mesa que, quando eu fizer o encerramento da reunião, ela pedir para encerrar a gravação. Eu gostaria que com vocês, membros, ficassem aqui, quero fazer um assunto de uma consulta com vocês, ok? Fora da reunião, depois da encerrada. Então, encerrar a nossa reunião. Lembrando para todos os membros, entrar no processo 175, assinar a nossa ata e a nossa lista de presença, e vou agradecer a presença de todos. Nós temos que, na próxima semana, estaremos aqui de novo na nossa reunião. Gente, muito obrigado. E eu peço a presença de vocês, depois de encerrar a reunião, para eu discutir um assunto de interesse da nossa Câmara. Ok? Belezinha? Quando tiver parado a gravação, você me avisa, por favor. Pessoal da TI, agradecemos a participação e a reunião foi encerrada. A gravação e filmagem.